Você fica vendo artes maravilhosas em aquarela ali no seu Instagram, passa no feed, tem um monte de arte bonita e você não faz a mínima ideia de como começar a aquarelar. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber para começar a aquarelar hoje mesmo. Vamos lá? Hello people, tudo bom com vocês? Meu nome é Irvene Cordeiro e seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre aquarela. Se você me segue lá no meu Instagram, você sabe que eu pinto com aquarela já tem um tempo, desde o ano passado que eu venho compartilhando as minhas artes lá no Instagram e eu aprendi muito desde então. Em 2022 eu quero trazer muito mais conteúdo sobre aquarela, sobre desenho, sobre pintura, tudo que eu aprendi, né, nesse tempo e o que eu aprender também daqui pra frente eu quero trazer pra vocês. O pessoal também no Instagram tem muita dúvida sobre como começar na aquarela, sobre materiais, que assim, a gente sabe que quando a gente tá começando alguma coisa, algum hobby, a gente se interessa, é difícil e a gente fica sem saber por onde começar, né? O pessoal lá do Instagram que me segue gosta muito de aquarela e tem muita gente que vem me perguntar porque tem interesse de começar, quer começar, se interessou por aquarela e não sabe por onde começar. Principalmente em relação aos materiais. O que precisa para começar? Qual é o papel que eu compro? Qual é a aquarela que eu compro? O pincel que eu preciso? Então tem muita dúvida e hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês uma introdução zona sobre aquarela. Então vou falar um pouquinho sobre os materiais, vou falar um pouquinho o que você precisa para começar a brincar aqui com a aquarela. Como é que eu vou começar? O que eu preciso? Como é que eu misturo a tinta? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vou fazer vários vídeos, então eu não vou entrar em detalhes sobre algumas coisas, tá? Que eu vou trazer em outros vídeos mais pra frente. Vou dar uma explanação geral sobre a aquarela, como é que ela funciona e como é que você pode começar. E fica até o final, porque no final eu vou lhe dar o kit completo do que você precisa pra começar a aquarelar. Antes de continuar e a gente começar a falar sobre aquarela aqui no vídeo, já deixa aquele like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve também no canal pra não perder os próximos vídeos sobre aquarela, ilustração, desenho e tudo mais. Então, vamos parar de enrolar e vamos lá. Primeiro de tudo, o que você precisa para começar na aquarela? Basicamente, você só precisa de 3 coisas, tá? Pincel, a tinta e o papel. Só que o que acontece? É tudo específico para aquarela, tá? A aquarela é super fácil de achar. Você coloca aí no Google aquarela e vai aparecer 1 milhão de tipos, 1 milhão de marcas, 1 milhão de variações, vários tipos da mesma marca. Então é um pouco confuso. Deixa eu só deixar claro pra vocês. As aquarelas normalmente elas são classificadas em níveis. Então existem as escolares, que é aquela, sabe aquela da Faber-Castell que você encontra na papelaria? Pronto, aquela é uma escolar. Existem várias marcas no Brasil, tem da Tris, tem da Molin, tem da Cis, tem Léo e Léo, tem 1 milhão de marcas de produtos mais baratos de aquarela. Lá no meu Instagram, inclusive, eu já testei, estou testando várias dessas aquarelas escolares pra ver quais são boas e quais não são, assim, pra quem tá querendo começar a aquarelar e não é criança. Então, existem as escolares que são geralmente pra criança, existem as de estudante, elas são bem melhores do que as escolares, claro, mas elas também não têm o nível das profissionais, então elas são acessíveis para quem começando a estudar e a aprender e a praticar com aquarela e não precisa comprar uma aquarela de 500 reais, né? A mais conhecida aqui no Brasil é a da Pentel e é a que eu uso até hoje, mas existem algumas outras marcas também, como agora tem a da Art Tools, tem algumas outras marcas, tem algumas que são um pouco mais caras, como a da Winsor Newton, da Cotman, que é a do nível estudante da Winsor Newton, mas tem da Sinoart, tem da Sakura, tem várias marcas aí no mercado também. A da Pentel é a que eu uso, porque foi a que eu encontrei quando eu tava começando e uso até hoje. E aí tem os 2 últimos níveis, né? Normalmente elas são comparáveis, que são as profissionais e as artísticas. São basicamente a mesma coisa, que são aquarelas com um pigmento muito bom, que não tem muita mistura de outros produtos químicos ali. Então elas, como o pigmento é de melhor qualidade, elas são bem melhores também. E aí qual a diferença de cada uma? Basicamente a qualidade do pigmento, né? E a qualidade dos produtos que são usados naquela aquarela. Então, quanto mais profissional, melhor pigmento é usado ali. Se você gosta de aquarela e já testou, você já deve ter usado alguma aquarela barata dessas escolares, que depois que você pintou, depois que ela secou mesmo, você passou o dedo assim em cima da aquarela e ela ficou saindo no seu dedo.
Isso é porque o pigmento não é de boa qualidade e foi usado vários materiais ali, tem pouco pigmento ali e muitos outros produtos que acaba que ela não é quase aquarela, ela é uma massa, entendeu? Que granula e sai no seu dedo depois. Ou ela granula já quando você tá misturando com a água. Isso é porque ela não é muito boa. As artísticas, as profissionais não fazem isso. Mas claro, cada aquarela para o seu tempo. Se você tá começando, você não vai comprar uma aquarela de R$500, de R$1.000, né? Uma super profissional. Quando você pode comprar um estudante ou até um escolar de boa qualidade ali que você já consegue começar a brincar. E aí, normalmente, elas vêm em bisnaga, que vem nesses tubinhos. Então ela vem molinha aqui dentro, né? E tem as em pastilha. Elas vêm assim, nessas pastilhazinhas, ó, nessas caixinhas, tá vendo? E essa daqui é a meia pastilha. Existe uma pastilha inteira. E existem também as caixinhas vazias pra você encher. E aí é muito do gosto da pessoa, tá? O que ela gosta de bisnaga ou se ela gosta de pastilha. Tem que testar e descobrir. Eu prefiro em pastilha, tanto é que eu transformei as minhas aquarelas de bisnaga em aquarelas de pastilha. Eu comprei esse godezinho aqui da Sinoarte e coloquei as minhas aquarelas todas da Pentel aqui, então elas endurecem e viram uma aquarela de pastilha. Porque eu prefiro aquarela em pastilha. Só acho mais fácil, me adaptei melhor. E a aquarela de pastilha, ela já vem meio que pronta, você só molha ela e já tá pronta pra usar. A aquarela de bisnaga, você não usa do jeito que ela vem aqui, né? Você tem que ter um godê que você vai colocar um pouquinho da tinta, você vai molhar e vai usar. Mas é muito do gosto, realmente. Você tem que comprar e usar e ver o que você gosta mais. Muita gente gosta de bisnaga, muita gente gosta de pastilha e vai depender do seu gosto. E a aquarela também vem em outros formatos, tá? Tem lápis de aquarela, você já deve ter visto também da Faber-Castell, aquele lápis aquarelável. Eu descobri um dia desse que tinha, tipo, marcador de aquarela. Inclusive, eu vou comprar na Shopee, porque eu achei muito interessante, só que ela é aquarelável também, e eu tô doida pra testar. Então, assim, tem vários formatos, as empresas vão desenvolvendo isso e criando novas formas de trazer a aquarela. Mas as básicas são a em bisnaga e a em pastilha. Essas são as tradicionais e normalmente você encontra delas assim. Segunda coisa super importante na aquarela é o pincel. O pincel, sim, precisa ser específico para aquarela. Ai, que chatice. Infelizmente. Tem que ser específico para aquarela. Por quê? Porque a aquarela, ela trabalha com água. Do jeito que ela vem aqui, você não consegue usar. Então, você precisa de água para ativar a tinta que tá aqui dentro. A pastilha é a mesma coisa. Ela tá dura ali na pastilha. E você precisa de água para ativar. E o que que acontece? O pincel, ele precisa aguentar muita água também. E os pincéis normais que você compra, por exemplo, para tinta óleo, para tinta acrílica, você vai lá na sua papelaria e encontra um pincel que é duro, não adianta, aquele pincel não vai ser bom para aquarela. Ele tem que ser um pincel bem macio, sabe? Bem delicado mesmo. E ele tem que aguentar muita água, porque ele trabalha com água, né? A aquarela trabalha com água, então ele tem que aguentar muita água. E aí você tem vários tipos de pincéis diferentes e de cerdas diferentes. Tem as cerdas animais e as cerdas sintéticas. Os artistas aí tradicionais, que são muito profissionais e que trabalham com isso há muito tempo, gostam muito e preferem as cerdas animais, porque realmente elas são melhores, elas aguentam muito mais água do que as cerdas sintéticas. Então tem Kolinsky, tem Marta, tem esquilo, tem de porco, de pônei. A mais conhecida e a melhor, que é considerada, é a de Kolinsky, que é um animal lá e eles tiram o pelo para fazer as cerdas. E as sintéticas, que aí pode ser um nylon e tal. Eu, particularmente, não uso pincel de origem animal, eu acho desnecessário. Lógico que eu também não sou profissional, não trabalho e não ganho meu dinheiro com isso. Então, eu uso todos os meus pincéis de cerda sintética. É uma escolha minha, né? E aí você tem vários tipos de pincéis diferentes. Você tem em leque, você tem língua de gato, você tem o mop, você tem o redondo. E cada um desses pincéis, ele serve para uma coisa. A gente vai falar sobre os pincéis em outro vídeo específico sobre pincéis. O que você precisa saber agora? Tenha 2 ou 3 pincéis no máximo redondos. Por que o redondo? Quando você tem um pincel desse, grande, um médio e um pequeno, você tem muita variedade de coisas que você pode fazer com esse pincel. Então, tenha um grande, tipo número 12, um médio, 4, 6 e um pequeno, menor que você conseguir encontrar dentro do seu bolso, né?
Então o menor que você consegue encontrar, 2 ou 3 pincéis redondos, você já consegue começar a brincar e trabalhar com aquarela. E a terceira coisa muito importante que você precisa ter, claro, é o suporte. Onde você vai pintar? A aquarela precisa de papel. E o papel da aquarela ela precisa ser muito específico, porque ela tem várias características. Como ela trabalha com água, né? E ela precisa de água para ser ativada, ela trabalha com água, você molha o papel todo para poder fazer aquarela, ela precisa ser um papel que aguente água. E por conta disso, ela tem várias características. Então, o papel tem que ter uma gramatura alta, pelo menos 250, mas 300 gramas é o ideal. Mas ela não pode ser só grossa, de gramatura alta. Ela tem que ser um papel específico para aquarela. Por quê? Porque normalmente os papéis para aquarelas, eles são livres de ácido. Então, não atrapalha no pigmento, não amarela o papel e não desbota com o tempo. E o melhor papel para você usar é o 100% algodão, mas eles também são bem mais caros, né? Assim como a aquarela, os papéis de aquarela assim tem de 20 a 500 reais um papel. E eles vêm em diversos formatos. Você consegue comprar o papel solto, você consegue comprar em caderno espiralado, você consegue comprar em sketchbook. Você consegue comprar o bloco que você solta, ou o bloco que você só solta depois que tá pronto. Tem vários formatos diferentes, mas o papel mais barato específico para aquarela que você conseguir encontrar já vai ser o suficiente para você começar a brincar com aquarela, né? Não precisa comprar o Axé, pelo amor de Deus. Observação, eu faço parte de vários grupos do Facebook de aquarela e de pintura e tudo mais. E me dói o coração quando chega alguém lá no grupo que claramente está começando a pintar, que não faz a mínima ideia do que é aquarela. E aí ele vai lá e pergunta: ei pessoal, tudo bom? Queria indicação de papel. Qual é o papel que eu compro? Tô começando agora na aquarela, comprei minha aquarela, comprei um pincel e agora não sei qual é o papel que eu uso. Aí vem o maldito do artista que trabalha há anos com isso, vira pra pessoa e compra. Então, compra o Axé. É o melhor papel que existe. Gente, um bloco de papel Axé A4 custa 500 reais. Um bloco com 12 folhas. Não é um bloco com 100 folhas. Não é um bloco com 500 folhas, é um bloco com 12 folhas. Custa 500 reais. Você acha que você precisa gastar 500 reais no papel de aquarela se você não sabe nem se você vai gostar da maldita da aquarela? Não, né? Então, no finalzinho aqui do vídeo eu vou falar qual é o papel que eu indico pra começar, mas o papel mais barato que você encontrar para aquarela, específico para aquarela, você já vai conseguir praticar, exercitar e aprender a aquarela. Inclusive assim, eu vou indicar o papel, mas se você encontrar um papel que não é muito bom, fica com ele. Você vai descobrir por que aquele papel não é bom. Termina aquele papel todinho, usa ele todo, faz todo de exercício de aquarela. No mínimo, você vai descobrir por que aquele papel não é bom. O que acontece quando o papel não é bom? Ele não aguenta água, ele vai começar a esfarelar quando você passar o pincel, tá? Ele pode até rasgar, a cor não vai ficar bonita, não vai ficar brilhosa, vai ficar meio opaca quando você terminar. Então assim, você vai descobrir com o tempo por que aquele papel não é bom. E isso também é interessante, isso faz parte do aprendizado. Eu aprendi assim, né? Porque eu sou dessas, eu sou taurina, eu sou mão de vaca. Então fui lá e comprei um papel de 10 reais. Deu certo? Claro que não, mas terminei o papel todo. O que mais que você precisa? Uma jarrinha de água. Na verdade, faça essa jarrinha virar duas. Por quê? Porque uma jarra você vai usar para limpar o seu pincel. Você passou lá a tinta azul, linda, maravilhosa, e foi limpar o seu pincel. Você vai limpar nessa jarrinha de água suja e vai passar na jarrinha limpa pra pegar um novo pigmento. Por que isso? Que frescura! Então, se você passar sempre na água suja e usar sempre água suja pra pegar a sua aquarela, lembra que eu falei que a aquarela ela é uma tinta bem delicada? Se você pegar essa água suja e passar numa cor, por exemplo, um pouco mais clara, mesmo a escura, mas a clara você vê isso mais facilmente, ela vai sujar a aquarela, ela vai sujar a tinta. Então vai acabar ficando ali uma cor meio lamacenta, meio esquisita, meio cinza e não vai ficar bonito. Então por isso que a gente tem 2 jarrinhos. E aí coisinhas extras, né? Você pode ter um conta-gotas, você pode ter um borrifadorzinho. Eu gosto de ter um borrifador. Quando eu vou pintar, eu abro as minhas aquarelas e borrifo tudo, deixo tudo meio úmido. Fica bem mais fácil de pintar depois. Quando você já umidifica a tinta inteira, já facilita muito o trabalho,
porque ela já tá meio úmida ali, você já consegue usar mesmo que você esqueça de misturar a tinta depois. E aí é prender o papel, então você pode prender com fita crepe. Eu gosto de usar washi tape, né? Fica bonitinho. Por que você prende o papel num suporte ou na mesa? Porque o papel ele tende a dobrar, você tá molhando, é um papel. Então você tá botando água, ele vai dobrar. O papel de aquarela não é tão diferente assim. Por isso que normalmente a gente prende no suporte, porque aí o papel não faz tanto isso. E você ainda faz uma bordinha bonitinha no papel. Então você acaba usando uma fita crepe, aquela fita azul de pintura, ou então o washi tape. O washi tape é bem legal também. Muito cuidado, pelo amor de Deus, muito cuidado quando for tirar a fita, tá? Por favor, porque dependendo da fita, ela vai arrancar o seu papel, então você tem que tomar muito cuidado mesmo. E por fim, você precisa ter alguma coisa para você secar o seu pincel. Você pode usar papel toalha, alguma coisa assim. Eu uso uma toalhinha. Eu cansei de ficar usando, gastando meu papel toalha. Eu uso toalha mesmo. Tem gente que diz que não é muito bom, porque realmente, dependendo da toalha, ela sai a fibra, né? E pode grudar ali no seu pincel. Mas eu já me acostumei. É isso. Você precisa disso só para você enxugar o seu pincel, né? Tirar o excesso de tinta, o excesso de água antes de pintar. Então, recapitulando, o que a gente precisa para começar a pintar? Tinta, aquarela, papel específico para aquarela, pincel, 2 jarrinhas de água, papel toalha e o extra, que é fita crepe, um borrifador, um conta-gotas. E é isso. Estamos prontos para pintar. Tá, mas e aí, como é que eu uso a aquarela? Você precisa molhar a aquarela antes de usar. Então você vai usar o seu borrifador, o seu conta-gotas ou mesmo um pincel, molhar e jogar na tinta. E você vai molhar aquela tinta antes de usar. Aí vai depender do seu godê, tá? Por exemplo, aqui, o que eu faço? Tem um pedacinho ali do godê que tá livre. Você vai jogar água, um pouquinho de água naquele pedaço. Você vai pegar a tinta que você escolheu e vai misturar naquela água. E é isso que você precisa fazer. Qual é a diferença aqui? É que vai depender do quão forte você quer a sua tinta. Então, se você quer uma tinta mais forte, você vai misturar mais pigmento naquela água. Se você quer uma tinta mais fraca, um tom mais claro, você vai misturar mais água naquela tinta. E é isso. Normalmente a gente não usa o preto e o branco para clarear e para escurecer a tinta, como acontece com outras, como acrílico, tinta óleo. Você usa a própria água. Então, se você tem uma tinta ali que tá uma determinada cor e você quer uma cor mais intensa, você vai pegar mais daquela cor que você estava usando e você vai misturar muito mais pigmento e menos água. Se você quer uma tinta mais clara, um tom mais claro, você vai pegar mais água e misturar naquela tinta. E esse é um exercício super legal. Eu falei que eu não ia dar exercícios, ia ser um outro vídeo de exercícios, mas esse é um exercício que você pode começar a fazer agora. Pegue todas as cores da aquarela que você tem e comece a fazer esse exercício. Vai misturando mais tinta, vai misturando mais água e vai vendo a diferença e o que a proporção de água e tinta faz. Porque não adianta eu lhe dizer aqui, você vai pegar 3 pincéis de tinta, não vai funcionar. Porque não é assim que funciona, tá? Pode ser que o pincel que você pegou tá com mais água do que o pincel que eu peguei, vai pegar mais tinta ou menos tinta, vai pegar mais pigmento ou menos pigmento. Então você vai ter que estudar, você vai ter que praticar e ir pegando e entendendo quanta tinta e quanta água você precisa colocar para pegar aquela cor que você quer usar. E você pode fazer a mesma coisa, o mesmo exercício com cores diferentes. Então, se você misturar, é aquela coisa que a gente aprendeu lá quando criança, né? Se você pegar o azul e o vermelho, vai virar roxo. Se você pegar o amarelo e o vermelho, vai virar laranja. Se você pegar o amarelo e o azul, vai virar verde. E você consegue fazer isso com a aquarela também. É só você pegar 2 tintas diferentes e misturar naquela água que você fez. E o legal aqui é que você consegue ver a transição. Então, por exemplo, aqui, eu peguei o azul, eu misturei a tinta azul. E agora eu quero fazer roxo. Então, eu fui colocando rosa e testando. Fui colocando rosa e testando. E foi ficando cada vez mais roxo, cada vez mais roxo. Até um ponto que eu fui colocando muito mais rosa do que tinha de azul. Então foi ficando um roxo bem rosa. E se eu continuar aqui, ele vai voltar a ser rosa, entendeu? Você consegue fazer essa transição toda de uma tinta de uma cor para outra, desde que elas se misturem, tá? Porque eu já fiz esse vídeo aqui lá no comecinho do canal, eu vou até refazer, que é sobre teoria das cores. E existem as cores complementares, né? Que se você mistura as duas, ela não dá uma cor legal, tá? Elas acabam virando cinza ou ficando marrom. Então essas cores você consegue fazer a transição também, mas ela não vai ter aquele meio termo que é a cor bonita, né? Como o azul e o rosa vira roxo. Não vai ter. Vai ser uma cor sempre meio cinza. Eu vou fazer um vídeo todo sobre técnicas e sobre exercícios de aquarela, tá? Então aqui eu só quero falar rapidão pra vocês 2 técnicas pra vocês já irem exercitando.
Então é o molhado no molhado, o wet on wet, ou o molhado no seco, que é o wet on dry. O que é o molhado no molhado? É você molhar o papel, pegar a tinta que já tá molhada e jogar naquele pedaço que você molhou já do papel. Então a tinta tá molhada no papel molhado, por isso que é molhado no molhado. E pra que serve isso? Bom, aí você vai descobrir fazendo as técnicas, tá? Mas basicamente assim, eu gosto de usar o molhado no molhado pra pintar áreas muito grandes, que fica bem mais fácil, ela fica bem mais homogênea. Um lugar que você quer que a tinta fique homogênea, mesmo que seja pequena. Se você quer ter uma transição um pouco mais sutil de cores. E aí você vai descobrindo à medida que você vai pintando. E o molhado no seco é quando você pega a tinta que tá molhada e passa no papel que tá seco. Você não molhou aquele papel antes de usar. Tem a hora que você usa essa técnica também. Eu prefiro usar o molhado no seco, porque eu gosto de ter controle sobre a aquarela. Então, normalmente eu pinto molhado no seco. Como eu falei, você tem muito mais controle sobre a tinta, né? Você consegue pintar lugares bem menores, né? Você consegue fazer detalhes. E cada uma das técnicas, não tem uma errada nem uma certa. Cada uma das técnicas tem o seu uso, né? Tem o momento que você vai usar. E, inclusive, você pode misturar as técnicas. Usar o molhado molhado, depois misturar o molhado no seco. E misturar as técnicas pra descobrir como é que elas funcionam. E essas são as duas técnicas básicas aqui que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo, porque vai ter um vídeo só de técnicas também. E aqui pra gente finalizar, algumas dicasinhas pra vocês, já pra vocês não começarem do total zero. Normalmente as aquarelas elas vêm com pelo menos o branco, algumas vêm com preto, outras não vêm. A gente não usa o branco e o preto na aquarela pra escurecer, pra clarear a tinta. Mas a gente usa sim. Eu já vi artistas que dizem, eu pego o preto e o branco da minha aquarela e eu jogo fora, não uso. Eu uso, eu gosto. O branco eu uso muito pra fazer tom pastel, porque você não consegue fazer tom pastel só botando água, ou misturando uma cor na outra. O tom pastel ela vem do branco. Só que o que acontece? Ela fica meio opaca. Você ganha uma coisa pra perder outra, né? Paciência, é assim que funciona a aquarela. Você vai aprendendo isso com o tempo. Mas quando eu quero usar uma cor meio pastelzinha, meio clarinha, sabe, bebê, eu uso o branco. E apesar de o preto não ser usado normalmente pra escurecer a tinta na aquarela, ela também pode ser usada com essa função, tá? Normalmente a gente usa a cor complementar na roda das cores para escurecer uma tinta na aquarela. Justamente porque o preto, ela deixa um tom ali, entendeu? Ela fica meio esquisita quando você mistura uma cor com preto. Eu gosto, por exemplo, de misturar azul com preto. Eu gosto dessa mistura. Mas outras cores, por exemplo, você misturar rosa com preto, já fica meio estranho ali a cor. Mas algumas funcionam, algumas não. Sugiro você a tentar misturar todas as cores que você tem com preto e ver se você gosta ou não gosta. E aí depende muito do artista, depende muito da pessoa que tá usando. Segunda observação. Na aquarela, a gente não tem como pintar do escuro pro claro. Só do claro pro escuro. Por conta da característica da transparência da aquarela. A aquarela não é uma tinta opaca, ela é uma tinta transparente. Você consegue, inclusive, fazer uma camada de tinta em cima da outra e você vê a camada de baixo, justamente por conta dessa transparência. E por conta disso, você não consegue clarear uma tinta que já tá pintada lá mais escura. Você não consegue fazer essa camada com a própria aquarela. Então, o que acontece? Você tem que deixar protegido aquela área que você quer deixar claro, entendeu? E você pode fazer isso com fita, você pode fazer isso com máscara de aquarela, você pode fazer isso com giz. Tem várias formas, ou só deixando aquela área sem pintar mesmo, tá? É meio difícil, mas com o tempo a gente consegue. Mas a ideia é essa, entendeu? Você não consegue clarear uma tinta que já foi pintada escura. Você não consegue pintar amarelo em cima do azul. Ou ela vai misturar e virar verde, ou ela não vai aparecer, entendeu? Justamente por conta da transparência. Observação número 3. A gente pinta a aquarela em camadas, como eu já falei. Por conta da transparência, a gente vai pintando a aquarela em camadas. Então a gente vai pintando primeiro claro, depois a gente vai fazendo as áreas um pouco mais escuras, depois um pouco mais escuras, até chegar numa cor que você queira. Então você começa sempre com um tom um pouquinho mais claro e vai fazendo, por exemplo, sombra, vai fazendo as áreas mais escuras e vai fazendo camada em cima de camada. Inclusive pode ser da mesma cor, do mesmo tom. Não precisa ser mais escuro, não. É só você vai pintando as camadas. Não adianta você querer que a tinta já fique daquela cor que você quer na primeira, porque provavelmente você não vai conseguir. Você vai ter que construir essas camadas na aquarela. E isso leva à observação número 4, que é a aquarela ela seca mais clara do que ela estava molhada. Então por isso que a gente trabalha com camadas, porque você vai pintando, vai deixar secar e aí ela vai estar um pouquinho mais clara do que aquela que você pintou. Então você vai e faz uma segunda camada. E é justamente isso, assim, não se assuste se quando você terminar de fazer a sua pintura inteira, ela tá mais clara do que ela estava antes. Porque é assim que ela funciona, infelizmente. É da própria característica dela mesmo.
E agora, pra terminar o vídeo, vou dar sugestões de materiais pra vocês começarem a aquarelar pelo menor preço possível. Vou dar algumas sugestões de cada um dos materiais pra vocês escolherem os que vocês quiserem. Então, primeira indicação, a própria aquarela. Eu vou dar aqui duas indicações pra vocês, tá? Uma é a que eu uso, que é a da Pentel. Eu amo a tinta da Pentel, eu uso até hoje. Ela tem 12, 18 e 24 cores, mas a de 12 cores já é o suficiente pra você começar a estudar e a praticar. A segunda indicação é uma aquarela escolar. Você pode usar a da Cis ou a da Faber-Castell. Essas duas eu já testei e eu sei que elas são boas e dá sim pra você começar a praticar, mesmo elas sendo pra criança. Dá pra você praticar, fazer tudo aqui que eu falei aqui no vídeo, fazer os exercícios, fazer as práticas, os tons, misturar cor, você consegue fazer isso tudo com elas. E aí você, né, não gastou tanto assim, depois você não gosta da aquarela, você não desperdiçou tanto dinheiro, né? Mas a minha indicação realmente é a da Pentel. Você consegue a da Pentel por entre 35 e 45 reais aí na internet. A da Cis e a da Faber-Castell, a da Cis normalmente é 15, aqui eu comprei de 20 reais, mas eu já vi gente comprando dizendo que comprou por 14. A da Faber-Castell eu também comprei por 26. Aqui na minha cidade só vende 40, 45 reais, então realmente fica meio caro. O papel para aquarela. Eu indico sempre esse papel aqui, ele é ótimo para começar, é o que eu mais uso até hoje, tá? É esse papel aqui da Canson. É o melhor papel? Não é o melhor papel do mundo, mas assim, eu pinto muito, né? Eu produzo muitas aquarelas, pinto quase todos os dias, então eu não vou ficar gastando um bloco de papel de 100 reais, 12 folhas. Não tô maluca, né? Então eu compro essa daqui que custa 20, 22, 23 reais. E é um preço bom, assim, né? E a segunda indicação é esse aqui, gente, não é patrocinado pela Canson, tá? Eu juro. Mas é porque realmente é muito bom. É esse papel aqui, ó, Aquarelle XL. Ele vem no bloquinho espiralado. Tem esse A4 e tem A5. E ele já é um papel um pouquinho melhor do que o outro. E tem outros papéis também, mas essas são as minhas indicações. São os, assim, os que eu acho mais barato, melhor custo-benefício. E os pincéis eu indico vocês ou da Ceramic, acho que é assim que fala, Ceramic, e os da Sinoart, tá? Os dois vendem em conjunto. O da Sinoart, inclusive, vende um conjunto com 12 pincéis. Mas como eu falei pra vocês, você não precisa de 12 pincéis agora. Se você conseguir comprar separado 2 ou 3 pincéis, um pequeno, um médio e um grande, já vai ser o suficiente. E você vai gastar ali uns 40 reais, mais ou menos, nos 2 ou 3 pincéis. Quanto maior o pincel, mais caro ele fica, tá? Só, assim, né? Deixando aí pra vocês. Então você já consegue aí aquarelar por uns 80 a 100 reais, dependendo da aquarela que você comprar. Já dá pra começar a brincar e a praticar com aquarela. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre a aquarela no vídeo de hoje, tá? Eu quis dar esse geralzão. Eu sei que foi meio técnico, assim, né? Falando sobre a tinta, sobre os pincéis, sobre os papéis também, pra vocês entenderem bem por que que a gente indica X e não indica Y, e por que que a aquarela X é melhor e a Y é melhor, e quais são os tipos. Eu queria dar essa esclarecida pra vocês, porque eu vejo que tem muita gente que tem muita dúvida qual comprar, por que que essa e por que que não aquela. Então eu queria trazer esse vídeo introdutório aqui pra vocês entenderem um pouquinho o que é a aquarela e como é que ela funciona, tá? Eu vou trazer outros vídeos também, vídeos específicos falando sobre o pincel, falando sobre o papel, falando sobre as aquarelas em si. Vou trazer as técnicas e exercícios pra vocês usarem e começarem a praticar também com aquarela. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui se gostou. Se inscreve também no canal pra não perder esses vídeos todos que eu vou trazer sobre aquarela e ilustração. E também os vídeos de bullet journal que eu trago aqui no canal. Vai me seguir lá no meu Instagram, que eu posto lá todas as minhas artes. Eu posto quase todos os dias. E eu também faço uns reels bem legais e os vídeos bem legais por lá. Tô testando aquarela, dou dica, faço tutorial. Então assim, ó, Instagram recheado de coisa boa lá. Então vai lá seguir. Se você gostou desse vídeo, vai lá me seguir, que tá, ó, muito legal o conteúdo que eu tô criando por lá. Se você gostou, fica um pouquinho mais aqui comigo, que vão aparecer vídeos também sobre ilustração e aquarela aqui pra você me acompanhar e ficar um pouquinho mais comigo, né? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.